processual, a palestra proposta para esse tema é a gente falar sobre prova ilícita. Claro que para falar de prova ilícita nós teríamos que ter, né, um período muito maior. Se fosse na pós-graduação, a gente trabalharia, né, produção da prova, exame da prova, mas a gente vai fazer um resumo, né, dessa questão da produção da prova, da admissibilidade da prova, para tratar do tema que é prova ilícita, bastante em voga, né, nos últimos acontecimentos aí 2018, 2019. Para a gente falar de prova ilícita, nós temos que passar primeiro por essa discussão de prova e verdade, né? Qual que é o objetivo da prova? O objetivo da prova é levar aqueles acontecimentos que estão lá no passado para conhecimento do julgador, seja o juiz, seja os jurados, né, no júri, seja um colegiado de juízes, para que examinem os fatos e aplicar o direito àquele fato, tentando assim fazer justiça. Se a gente parar para pensar em prova como tendo essa função de demonstrar a verdade dos fatos para o julgador, o professor Michele Tarufo, né, o italiano talvez o maior processualista hoje em atividade, ele fala que a prova ela pode ser esse meio, né, utilizado como qualquer elemento para levar a verdade dos fatos para o julgador. Se a gente parar para pensar de uma forma histórica, as provas elas eram produzidas de uma maneira um tanto arcaica, né? Se a gente pensar lá na Antiguidade, se pensar um pouco mais recente na Inquisição, nas ordalhas, onde as pessoas, né, eram testadas e ofendiam as leis da natureza, a ponto de jogar a pessoa amarrada numa pedra no rio, e se ela sobrevivesse, ela estava falando a verdade, se ela mentisse, ela seria morta, né, morreria afogada. Então, utilizava-se de crenças para fazer a avaliação da prova. À medida que a sociedade foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, o conhecimento foi evoluindo, o direito precisa evoluir e as provas, da mesma forma, foram se tornando mais eficazes. Se a gente parar para pensar no processo, né, no julgamento, o julgador ele vai buscar ter conhecimento dos fatos que aconteceram e que são levados ao juiz para julgamento através das provas, porque os fatos estão no passado, né? Esses fatos já aconteceram há pouco, há bastante tempo. E quando foi acontecido, né, não tinha um procedimento para praticar o fato, né? Não havia uma regulação de como praticar esses fatos. A pessoa não vai na justiça e diz, para eu praticar um homicídio, qual que é o procedimento na produção da prova? Então, os fatos acontecem. Quando a justiça é acionada, esses fatos têm que ser levados para a justiça, tomar conhecimento e daí aplicar o direito àquele caso concreto. Como? Através da prova, né? Então, a prova ela é produzida pro julgador nessa ideia de reconstrução dos fatos lá do passado. O que se busca, né? E daqui uma grande discussão já começa a emergir, né? O que se busca com as provas, né? Busca-se resolver o conflito, apenas isso, ou a gente busca a verdade, né? Busca uma decisão justa, busca conhecer o que realmente aconteceu e daí sim aplicar o direito. Se a gente analisar, né, direito civil e direito penal, a gente tem lá, desde teoria geral do processo, né, na graduação, o pessoal lá no início do processo civil, às vezes no início do processo penal, vai falar de verdade, né, absoluta, verdade relativa, porque no processo civil se admite essa verdade relativa, essa verdade processual, e no direito penal, como mexe com bens maiores, com liberdade, com valores maiores, nós precisaríamos buscar a verdade e então uma verdade absoluta, uma verdade material. No sistema, né, da Common Law, nos países, né, que observam a Common Law, que buscam julgar de acordo com os precedentes, com os julgados anteriores, com a jurisprudência, podemos aqui falar dos Estados Unidos, o que se busca normalmente com o processo? Eles estão preocupados com a pacificação social. Eles querem um julgamento para resolver aquele conflito. Mas aquele julgamento ele foi justo, ele observou os fatos. A discussão principal não é essa. A discussão principal é resolver o conflito. Então, às vezes, vocês vão ver em filmes americanos, a pessoa está sendo acusada lá de
um crime de homicídio grave, com várias qualificadoras, e o órgão de acusação, né, o Ministério Público deles, propõe, então, você assume o crime e a gente faz um acordo, você aceita que praticou o fato e a gente te acusa por um crime mais brando e você vai ser condenado com uma pena de até tanto, aquela história toda. Vejam que não está em discussão se realmente ele praticou, se aquelas qualificadoras existiram ou não. É feito um acordo para quê? Para resolver o problema, né? Termina-se o processo, busca-se uma pacificação social, aquele processo é resolvido mais rapidamente, sem esse apego à verdade. Os países de civil law, né, principalmente aqui os países europeus, cada vez mais a gente tem essa discussão a respeito da busca pela verdade, né? Porque o processo é uma coisa séria, o processo trabalha com vidas, trabalha com interesses grandes, trabalha com a tranquilidade, com a felicidade das pessoas, e deve ser uma coisa séria. E não só resolver o processo, isso não se basta, né? A ideia do processo é resolver o processo, resolver o conflito e ser justo. É aplicar o direito de acordo com a verdade dos fatos, e para isso serve a prova, para levar a verdade para o julgador. E nessa discussão, né, de verdade, existe verdade absoluta, verdade relativa, ou verdade é verdade, né? A diferença é o que chegou no processo, se foi levado tudo para o processo, se o processo foi bem instruído ou não, né? Mas verdade é verdade. A gente vai voltar a essa discussão um pouco mais para frente. Princípios na produção da prova, né? A gente pode citar alguns princípios, né, intimamente ligados com a questão da produção da prova, devido ao processo legal, né? A gente tem uma série de atos, né, encadeados, com uma sequência lógica, com uma forma prevista em lei. Para quê? Para que as partes saibam como produzir a prova, o momento de produzir a prova, né, e aonde produzir a prova. Contraditório e ampla defesa, né? Ambas as partes produzem provas, deve ser ouvida a outra parte sobre a prova, né, que A produziu, a gente ouve o B. A ampla defesa para que todas as provas possíveis, imagináveis, se legais, sejam produzidas. São produzidas para quem? Né? Para o juiz natural, aquele juiz que já era pré-existente ao conflito, né? Ao conflito ser levado para a justiça. Para que isso? Para que as partes não escolham o juiz. Identidade física do juiz, aquele juiz que tem contato com as provas, é o juiz que vai julgar o processo, né? Aqui também seria tema para outra palestra, porque, né, no dia a dia a gente vê que isso não é tão comum assim, em razão dos dias atuais e do volume de processo. A prova ela é praticada perante o juiz competente, que deve ser o juiz que vai julgar o processo e que deve ser, né, imparcial. Ele vai julgar de acordo com as provas, direito de fato, e não de acordo com as pessoas que estão envolvidas. Não é porque o réu é A ou B, mas é sim, ele está julgando aquele fato que é levado para ele. A personalidade do réu, quem é o réu, a vida pregressa do réu, isso deve importar na hora de fixar a pena em caso de condenação. Mas se ele é culpado ou inocente, né, é direito penal de fato e não de autor. Senão nós teríamos, né, um direito antigo, um direito fascista, um direito que julga de acordo com a pessoa. E a presunção de inocência, que também é tema, né, para outra palestra, que, a meu ver, é vista de uma forma um tanto deturpada no Brasil, onde se confunde, né, a presunção de inocência com o direito a não cumprir normas, com o direito a protelar processo, com direito à mentira, com direito a um monte de coisa que se estabeleceu no país como se fosse uma coisa normal, e já passou da hora da gente rediscutir alguns temas, né, ligados à presunção de inocência. Porque a presunção de inocência, ela é um princípio aplicado em qualquer local, né, do mundo civilizado. América do Norte, Europa, se aplica a presunção de inocência, né, mas não da forma quase que absoluta como a gente vê, né, ser defendido no Brasil. Quando a gente fala nesse juiz imparcial, né, alguns autores diferenciam imparcialidade de imparcialidade. Uma coisa é o juiz ser imparcial. Claro que o juiz tem suas crenças,
tem sua criação, tem seus traumas, ele é ser humano, né? E o que ele tem que se esforçar para fazer é julgar aquele fato, se distanciar o máximo possível dos seus pré-conceitos. Ele não pode ser parte, né? Se vincular, né? Ter essa empatia a ponto de se vincular ao autor ou ao réu, o que é diferente, né, dessa imparcialidade absoluta, talvez um tanto, né, utópico. Quando a gente fala, né, nessa verdade, quando a gente fala em verdade relativa, verdade absoluta, né, o professor Jordi Ferrer, coordenador, né, do mestrado, doutorado em Girona, ele gosta de utilizar a terminologia certeza. Por quê? Verdade, a verdade 100% de certeza, será que ela é possível? Né? Ah não, verdade só quem está lá sabe. Será? Né? Se a gente for para o lado da filosofia, será que realmente quem está lá sabe o que realmente aconteceu? Porque a pessoa que está lá presenciando os fatos, ela tem a sua visão dos fatos, já com os seus filtros, já com os seus traumas, já com a sua formação. Então, às vezes, essa testemunha leva os fatos para o julgador, contando a sua versão dos fatos, né? Já com os seus filtros, já com os seus traumas, já com a sua antipatia com uma das partes, ela já leva esses fatos, né, tendenciosos para um lado e para o outro. E cabe ao juiz saber filtrar, né, essa prova. Então, o professor Jordi, quando ele fala em verdade, ele diz verdade, verdade é quase que utópica. Nós temos uma certeza processual, ou seja, diante de toda a prova que foi trazida, o magistrado vai julgar de acordo com a certeza, com o seu convencimento motivado daquilo que ele entende que aconteceu segundo as provas trazidas. Que provas, né, do sistema processual admite ampla produção probatória. A gente não tem um limite, ela só pode produzir as provas possíveis se A, B ou C, né? Não pode produzir outras provas. Via de regra, no Brasil, todas as provas são admitidas, a não ser aquelas vedadas. Mas quais são as provas vedadas? Né? Que provas ilícitas são essas? As provas que ofendem direitos, garantias, principalmente aqueles direitos e garantias fundamentais. Então a gente vai precisar analisar por exclusão, né? A gente não tem um rol de provas ilícitas, né, especificado na legislação. Na próxima fase, né, seria a seleção das provas. Como que é feita a escolha dessas provas? Primeiro item é o pedido das partes, né? A ideia é que as provas sejam produzidas segundo o pedido do Ministério Público, né, da parte autora, da Fiscalia, né, na Espanha, e o pedido da defesa, né, a Defensoria Pública, o advogado que assiste o acusado. Então, primeiro nós temos que ter as partes que são levadas para o juiz. A gente quer produzir tais provas, e o juiz vai coordenar, vai presidir esse procedimento. Segundo elemento para a gente analisar na produção da prova, a questão do tempo, né? Nós temos um momento oportuno. Não posso ficar produzindo prova a qualquer momento, senão o processo não termina. O processo começa com o objetivo de alcançar uma certeza e que ele termine, né? Porque senão essa justiça vai ficar sendo protelada, demora demais e acaba não se fazendo justiça. Então, nós temos fases, né, na produção da prova. Claro que essa fase, né, rígida, ela é muito mais fácil de ser falada no direito civil, né, em direitos disponíveis, em questões patrimoniais, por exemplo. Agora, em situações indisponíveis, né, como poder familiar, guarda de filhos, né, ou no nosso caso, né, voltado muito mais para o direito penal. A gente está falando de liberdade, uma pessoa vai ser presa, né, uma pessoa vai ter restrições de liberdade. Então, essa situação de rigidez na limitação da prova, do momento da prova, né, tem que ser vista com um pouco mais de bom senso, razoabilidade, porque são direitos maiores e eu tenho que cuidar para que a forma, o processo não se sobreponha à verdade e à justiça. Relevância da prova, né, é outro elemento que nós temos que ter em mente, porque será que aquela prova é viável para alcançar, né, essa verdade que a gente está buscando? Exemplo, fazer uma perícia lá na casa que foi furtada, isso 2 anos depois do fato.
não tem mais vestígios, a caixa já foi limpa, já foi modificada, já foi reformada, a janela foi trocada, a porta foi arrumada, não tem mais vestígios, né? Fazer uma perícia, um exame de local, anos depois do fato, não se presta mais para o objetivo, né, da prova pericial do exame de local. Então, a gente analisar a prova pericial, ela tem que ser vista, a prova pericial no nosso exemplo, né, mas qualquer tipo de prova, ela tem que ser vista se ela é viável para produzir aquela verdade que eu estou tentando demonstrar, seja para incriminar o réu, seja para absolver o réu das acusações. E quarto item, né, que seria a admissibilidade da prova. No direito, como eu já disse, no direito brasileiro, as provas são livres, né? Todo tipo de prova admitida em direito é permitida, principalmente se fala no direito penal. Então, se não for provas ilícitas, elas são permitidas. E daí a gente chega, né, na proposta de hoje, que é falar dessas provas ilícitas. Então, as partes vão pedir as provas, o juiz pode até, né, no entendimento da doutrina europeia, no meu entendimento, pode até buscar mais provas, não porque ele está interferindo, produzindo provas, mas porque ele quer verdade, né? À medida que ele traz mais provas, não é para condenar o réu, pode ser para absolver, né? Aquela prova vai tornar ele, vai trazer a ele um juízo de certeza para dizer, não, o réu não é culpado, né? Não foi ele. Ou foi ele, mas ele tem causas excludentes, isso não foi crime, tá? O momento, né, esse processo não pode se eternizar, buscar as provas que são relevantes e excluir provas ilícitas, tá? Então a gente vai falar dela, o que são essas provas ilícitas que não servem como prova, porque se ela foi produzida de modo ilegal, ela não serve para embasar processo algum. E diria mais, né, não serve para processo, não deveria servir para nada na vida social, porque aquilo não serve para demonstrar se aquele fato realmente aconteceu, né? É uma falácia, é uma mentira. Pode ser verdade? Pode, mas da forma que ela foi produzida não tem como a gente saber, tá? Provas ilícitas, né? Agora sim, né, feita essa introdução, vamos falar da prova ilícita. Primeiro item, lembrando que é uma regra de exclusão. Como que eu sei as provas ilícitas? Analisando prova a prova, né? Então, as provas que ofendem direitos preponderantes, ela não pode ser usada como prova, e a gente vai trazer aí alguns exemplos. A doutrina e a jurisprudência brasileira, ela, em boa parte, ela repete o de sempre. Prova ilícita são provas que ofendem direitos, garantias, que não servem como prova no processo, devem ser afastadas, mas deixa de enfrentar as peculiaridades do dia a dia, deixa de enfrentar a realidade do século XXI. A gente vê muita obra de direito processual penal, de direito penal, falando da prova, né, no sentido de a mesma interpretação, repetindo os mesmos autores lá do século XIX, alguns do século XX, e a gente continua repetindo as mesmas ideias, as mesmas teorias do século XXI. Isso é viável? É viável, desde que a gente contextualize isso à realidade que nós temos hoje, em 2019. Tá? Então, me parece que essa discussão sobre prova ilícita, hoje em dia, ela está um tanto superficial. E a gente vê muita gente repetindo a prova é ilícita, por quê? Porque fulano diz que é ilícita. Esse é o argumento. Porque tem decisão dizendo que essa prova é ilícita, mas não entra na ratio decidendi, né? Não busca demonstrar o porquê que ela é ilícita, o que ela ofendeu, não faz um juízo, né, de preponderância de valores, de objetivos a serem alcançados, né? Essa superação da forma ao direito, sempre, ou às vezes eu tenho que rever, né, o que eu busco com a exclusão da prova ilícita, tá? Que nós vamos analisar daqui a pouco. Então, se a gente parar para pensar, a nossa realidade histórica, né, a realidade da Constituição de 88 e de lá para cá, a gente tem um trauma de regimes, né, rigorosos, um regime militar, prisões administrativas, falta um pouco de independência na época da justiça. Então, a gente vem lá na década de 60, 70, 80, e a gente entra na década de 80, 90, buscando principalmente essa garantia de liberdades.
Garantia de liberdades até onde? A todo custo, né? Veja-se a questão da presunção de inocência, que a Constituição, né, fala que até o trânsito em julgado, esse trânsito em julgado é onde? É quase nunca, né? Primeira instância é recurso, segunda instância outros recursos, terceira instância outros recursos, Corte Constitucional outros recursos. Parece que o sistema é feito para não funcionar, né? Então, esse estudo histórico do país, a gente consegue perceber essa preocupação enorme com liberdades, com garantias. Por quê? Porque nós temos esse trauma, né, de falta de garantias, de respeito a garantias. E quando a gente fala, né, em provas ilícitas, se fosse para tentar achar um conceito, né, genérico para a prova ilícita, a gente poderia dizer que foi uma prova que violou direitos e garantias fundamentais, né? É a prova que invadiu a sua privacidade, que invadiu a sua conta bancária, que invadiu o seu telefone, que invadiu o teu cotidiano, que invadiu a sua casa, né, sem autorização judicial. Essa invasão é possível? É, né, se levar indícios que aquela pessoa está praticando o crime. O juiz analisar aqueles indícios e dizer, opa, né, é possível que essa pessoa esteja praticando o crime, em prol da supremacia do interesse público, da busca da investigação de um crime. Eu vou afastar o direito à intimidade, à privacidade, né, ao conforto, né, e à intimidade do lar, para que a polícia possa ingressar, né, na vida particular dessa pessoa e pensar essas provas. Para quê? Para ver se realmente ela está praticando o crime. Ah, mas é para condenar a pessoa? Não, para ver se a pessoa praticou o crime. Pode ser que pensando essas provas se demonstre, não, essa pessoa não praticou o crime. Não tem provas que ela está praticando crime. Como magistrado, já vi, não foi uma nem duas vezes, busca e apreensão numa possível casa onde se venderia drogas, chega lá não tem droga, né? O levantamento é que possivelmente ali tinha uma boca de fumo, mas a casa é monitorada, é feita a busca e não achou entorpecente, né? Então não é que é feito para incriminar o réu, não, é feito para descobrir a verdade. Essa verdade pode ser que incrimine o réu e pode ser que não incrimine o réu, tá? Quanto a essa ideia, né, de exclusão das provas ilícitas, né, qual que é a ideia mais vigente no país hoje? Não, provas ilícitas não podem ser usadas. Nunca, nunca. A ideia é que prova ilícita, se ela foi produzida ilegalmente, não pode ser aproveitada, tá? Isso é uma ideia, né, dominante no Brasil e é uma ideia que cada vez mais perde força na Europa e nos Estados Unidos. Se essas provas não podem ser utilizadas, então, né, eu posso concluir que a polícia não vai produzir prova ilícita, porque ela não pode usar essa prova ilícita depois para incriminar o réu. Então, qual é o interesse em produzir prova ilícita, né, se ela não serve para nada? Essa é a teoria, né, que embasou essa teoria de exclusão da prova ilícita. Não, se a gente disser que prova ilícita não vale, a visão era, vamos evitar excessos do Estado através da polícia. Se a justiça disser que não aceita as provas ilícitas, logo não vai ter produção de prova ilícita. Certo? A ideia seria essa. Qual que é o problema, né? Uma análise empírica, né, dos fatos do cotidiano, como o professor Jordi, né, demonstra muito bem, essa situação é uma falácia, essa situação é falsa, porque as provas ilícitas continuam acontecendo, né? O que a gente sabe hoje é que algumas situações, né, aparentemente ilegais são escondidas e aparece só a prova lícita, né? A pessoa foi presa em flagrante. Por quê? Porque ela já vem sendo monitorada de uma forma ilegal e possibilitou a prisão em flagrante, né? Então há situações que continuam acontecendo e se diz que a prova ilícita não acontece mais porque ela não pode ser usada, né? Isso não é verdade. A premissa em que se baseia toda essa teoria de exclusão da prova ilícita caiu por terra e isso a ciência demonstra, para quem trabalha com processo penal sabe que isso não é verdade. Quando a gente, né, lembra que o direito é uma ciência em movimento, a gente vai buscar a teoria dos frutos da árvore envenenada, bastante utilizada no Brasil, se fala muito disso, apesar de que hoje em dia ela já vem perdendo força, né? Não para usar a árvore envenenada,
mas para que os frutos, às vezes, não são tão envenenados assim. Né? Se a gente parar para pensar, essa discussão sobre prova ilícita que vem do direito americano, ela começou a ser discutida em 1914. Né? Ela aprofundou na década de 60. Ou seja, nós estamos em 2019. Será que os crimes de 2019 são similares aos crimes da década de 60, da década de 40? Né? Será que aqueles crimes artesanais do século XIX, do começo do século XX, são iguais aos crimes do século XXI? As organizações criminosas de hoje são iguais como eram os crimes daquela época? A tecnologia de hoje é similar à da década de 60? Então a gente continua, às vezes, repetindo teorias, aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada, exclua as provas, sem aprofundar uma discussão histórica, filosófica, uma situação prática real da nossa realidade hoje. Né? A gente aplica teorias da década de 60 como se o mundo fosse igualzinho hoje ao mundo da década de 60. Se a gente parar para pensar o mundo pós-rede mundial de computadores e o mundo antes da rede mundial de computadores, são mundos completamente diferentes. A informação é muito mais rápida. E ao mesmo tempo que ela é muito mais rápida, ela é muito mais descontrolada, ela é muito mais sem filtros. Né? Isso é bom ou é ruim? Não sei. Né? Tem pontos favoráveis, tem pontos desfavoráveis, mas que ela é uma informação muito mais rápida e muito mais imprecisa ao mesmo tempo. Né? Se fala muita mentira e as pessoas repetem algumas mentiras, as fake news, e só Deus sabe se aquilo é verdade ou não. Tá? Então, se a gente for lembrar da rede mundial de computadores, redes sociais, né, que advêm mais recentemente, essa evolução tecnológica que nós alcançamos no século XXI, é importante o quê? Lembrar que nós vivemos uma realidade completamente diferente da década de 60, e quando se discutiu essa teoria dos frutos da árvore envenenada, e que muita gente aplica igualzinho hoje ao que se falava na década de 60. Para o crime organizado, igualzinho ao que se aplicava ao crime artesanal da década de 70, por exemplo. Né? Será que grandes facções criminosas, sejam elas violentas, sejam facções criminosas, né, na área de corrupção do poder público, será que eu vou tratar essas organizações da mesma forma que eu trato o usuário de droga que pratica pequenos furtos? Né? São situações que nós temos que pensar. Né? Tratar os diferentes de forma diferente. Né? Isso é isonomia. E se a gente for analisar, né, trazendo para esse contexto histórico as provas ilícitas, terrorismo, a gente tinha essa frequência lá na década de 60, 70, como a gente viu recentemente nos Estados Unidos, depois Europa, né? Hoje com muito menos frequência esse terrorismo. Por quê? O que será que aconteceu? Os terroristas desistiram? Né? Alguns estados extremistas, né, desistiram? Será que foi isso que aconteceu? Né? Se a gente buscar informações, né, através de serviços de inteligência, forças armadas, a gente vai saber o que? Não. A atuação de investigação e preventiva desses estados europeus, estado americano, cresceu demais. Já era muito presente e depois de atentados terroristas ela ficou ainda muito mais intensa. Para quê? Para se evitar crimes de alta repercussão, de alta intensidade, tirando muitas vidas. Né? E isso chegou ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Né? Chegou o quê? A discussão, em resumo, era mais ou menos a seguinte. Pode o Serviço de Inteligência britânico investigar de forma irrestrita, né, as movimentações de ligações telefônicas, mídias em geral, de forma irrestrita de todo mundo? Né? Pode fazer um apanhado e fazer rastreamento da atuação das pessoas, né, na região da Inglaterra? Né? Isso é possível? E a resposta, né, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos foi: não, isso é possível. Por quê? Porque se não agir dessa forma, a gente não consegue evitar o terrorismo
um ato gravíssimo que já aconteceu algumas vezes e a gente conhece as consequências. Outro argumento, não, é que não está, o serviço de inteligência britânico, ele não está investigando aquela pessoa de modo ilegal, ela tem que acionar a justiça. O que ela está fazendo é um monitoramento geral de todo mundo para preservar a segurança da coletividade. Perceberam o raciocínio? Eu afasto direitos à intimidade, à vida privada, às movimentações telefônicas, ao seu paradeiro, movimentações, conversas digitais, a pretexto de que eu tenho que garantir a vida em sociedade, tenho que garantir a segurança das pessoas. E isso não acontece para o crime organizado? Alguém tem alguma dúvida que o crime organizado no Brasil ceifa a vida de pessoas? Dá para a gente dizer que a grande corrupção não tira a vida das pessoas? De forma um pouco mais indireta, mas talvez de uma forma muito mais ampla e mais danosa. O que é interessante é que às vezes o argumento que vale para alguns crimes não vale para outros crimes que geram as mesmas consequências. Não estou aqui para dizer se isso é certo ou se é errado. O papel do professor é trazer elementos para que a gente, com base em conhecimento, forme a nossa convicção. Então vejam que essa questão da prova ilícita, ela passa a ser debatida no Tribunal Europeu de Direitos Humanos de uma forma muito mais aberta, de uma forma muito mais atual, e a gente vê países muito menos desenvolvidos socialmente e na área jurídica que continuam aplicando a mesma doutrina da década de 60 sem atualizar. Sigilo, Quando a gente fala, desse sigilo à nossa vida íntima, e as pessoas não podem ter acesso ao meu celular, porque senão eles vão saber da minha conversa, e se a polícia monitorou a minha conversa e utilizar isso como prova, isso não vale. Se a polícia, na prisão em flagrante, pegar o meu celular e ver lá as conversas de eu vendendo droga, as conversas da pessoa comentando sobre o homicídio que ela praticou, essa prova não é útil, não é válida, porque não foi pedido para o juiz para você examinar o celular. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos fala que é lícito monitorar o celular de todo mundo, mas se você pegar o celular daquela pessoa investigada porque matou uma pessoa e olhar a polícia olhar o celular, não, essa prova não vale. Será que a gente está atualizando o nosso sistema de prova ilícita? Ou a gente ainda está estagnado? Não, mas é que eu tenho que preservar a minha intimidade, a segurança das pessoas, para que não saibam o que elas conversam, o que elas falam. Será? Na teoria, tudo bem, a teoria é essa, mas na prática é isso que acontece? Quem usa smartphone, nunca aconteceu de você fazer uma pesquisa no Google sobre notebook. Daqui a pouco você começa a receber spam. Veja o notebook tal, oferta na loja tal, pesquise na loja tal. Até quase que um leilão de preço já acontece também. Você achou caro? Faça uma proposta. Percebem? Vocês acham que aconteceu o quê? Todas essas lojas que estão mandando spam para vocês tiveram acesso ao teu computador, ao teu smartphone. Ou seja, a pessoa que foi presa com droga, foi prega em flagrante, e a polícia olhou o celular da pessoa, é prova ilícita. Tá? Agora, todas as lojas do país que entram no teu celular, sabem o que você pesquisa, isso ninguém fala nada. Você tem sigilo? Você tem intimidade? A tua vida privada é garantida hoje? Ou a gente vive num mundo de faz de conta? O professor Ferrer faz uma colocação brilhante sobre esse tema, onde ele fala o seguinte: a teoria de prova ilícita hoje serve só para ajudar o réu no processo, é só para isso que serve. Porque o cidadão de bem, ele tem a sua intimidade invadida todo dia. O teu celular é invadido todo dia. Tuas conversas são monitoradas, a gente nem sabe como, de forma ilegal. Só que se um dia você praticar um crime grave, não, aí não pode, aí é prova ilegal. Então pode para todo o resto, só um processo que não pode. A gente vive num mundo de faz de conta. Tá? E é isso que a gente precisa parar para repensar. Então, a partir dessa ideia de que esse sigilo não existe mais, que esse sigilo que se prometia
né? Não, você não pode invadir a correspondência da pessoa, você não pode ir lá e abrir a carta. Quem que usa a carta hoje? Hoje você usa e-mail, a pessoa entra no teu e-mail, lê o que você mandou, você não fica nem sabendo, né? E a gente continua acreditando que as comunicações digitais são invioláveis, tá? E que se impedir que isso sirva como prova, as pessoas não vão fazer. Vão fazer, fazem todo dia. Pode até não usar ela como prova, né? Vai usar a prova derivada, né? Mas não vai usar aquela prova tida como ilícita. Ou seja, se a ideia é evitar a prova ilícita, evitar que as pessoas tenham o direito violado, né? A análise empírica mostra que isso não está servindo para nada, porque nós temos esses direitos violados todo dia. Então, a partir dessa ideia, cresce na Europa e nos Estados Unidos a revisão dessas teorias, né? Não dá para a gente analisar a prova ilícita do mesmo jeito que eu analisava no século passado, sem essa atualização tecnológica que nós temos hoje. Ah, tá, então tá, nós vamos analisar essas provas ilícitas, mas como? Né? Vamos revisar como? Em situações de crimes graves, eu tenho que fazer essa correlação entre direitos violados na produção da prova e direitos violados na prática do crime. Um exemplo clássico naquele exemplo do Tribunal Europeu sobre terrorismo. Vejam a gravidade de atos terroristas, né? Para quê? Para dizer, não, mas espera aí, se for para monitorar a comunicação da população toda para garantir que não tenha terrorismo, está valendo. Tá? Então, o que a Europa e os Estados Unidos passam a discutir é isso. Para crimes graves, será que é razoável eu dizer que a prova não serve? E daí possibilitar que centenas, milhares de pessoas sejam mortas porque não pode praticar essa prova. É a preponderância do meio, né, sobre o fim. Só para pensar. Outra questão que eles analisam muito, e para mim o mais importante, a confiabilidade dessa prova, né? Essa prova que foi produzida em tese de forma ilícita, ela é confiável? Aquilo que eu consegui ali é verdade? Exemplo do celular pego com a pessoa que acabou de matar alguém. Ela está fugindo, pedindo ajuda, dizendo, ó, fulano, acabei de matar o Beltrano, né? Estou fugindo para tal lugar, me busca lá, vou fugir do país, vou para o Paraguai, vou não sei aonde. A polícia tem informação que é o ciclano, procura, pega, prende, olha o celular e vê lá toda a conversa. O celular pegou com a pessoa. A pessoa diz, realmente é meu celular, eu estava falando, eu ia fugir. Aí chega no processo e diz, não tem prova que foi o A que matou o B, né? Esse celular foi analisado ilegalmente, não podia ter olhado o celular. Será? Isso é o que vige hoje no país, mas será que isso está certo? Né? A gente está falando de um ambiente acadêmico, né? A gente está discutindo o direito, não é crítica de decisões. Tá? Será que não está na hora da gente repensar isso? Se essa prova é confiável, está lá o WhatsApp da pessoa aberto, né? Não é confiável? Organizações criminosas hoje só usam o WhatsApp. E daí? Não pode? Não tem como grampear? Tem como hackear, né? Como grampear. A polícia monitorar de forma legal não tem jeito. Pessoas que praticam crime de modo ilegal pode. Agora, de modo legal para investigar crimes, não tem como. Tá? Fazer essa preponderância. Qual que é o interesse social? Será que eu não estou priorizando o interesse de alguns particulares em prejuízo de muita gente? E a nossa interpretação garantista, né, de direitos do réu, mas e os direitos da vítima, da sociedade? Né? O que você fala para o pai dessa vítima que foi assassinada? A justiça tem um monopólio estatal de dizer, nós aplicamos o direito, é vedada a autotutela. Aí diz, não, a pessoa vai ser absolvida porque não tem prova, não tinha testemunha, a gente pegou o celular, mas olhou sem autorização judicial, então não vale, vai ter que ser absolvido. Isso é aplicar a verdade, né? Isso é julgar conforme a verdade. Então são reflexões filosóficas que nós temos que passar a fazer. Esse juízo crítico, essa análise crítica do sistema, das doutrinas que são repetidas de forma automatizada, né? Sem reflexão.
E aí a gente observa no nosso cotidiano jurídico, né, algumas falácias, alguns brocados, algumas ideias que elas são faladas por algumas pessoas que às vezes usam, né, o título de ser um autor famoso, um escritor, e as pessoas repetem, né, segundo Beltrame, só repete, mas não entra no âmago daquele debate. Será que faz sentido? Será que é assim? Ou principalmente, será que ainda é assim, né, depois de 50 anos, 100 anos? Uma das falácias que a gente pode citar como exemplo é a tal da verdade relativa. Existe verdade relativa, verdade absoluta, a verdade é verdade, ou é verdade ou não é verdade, né? Ah, não, mas então aquilo que chegou no processo é a verdade do processo, então tá. Então, segundo as provas do processo, agora a verdade não é, né? Para ser verdade, eu tenho que chegar o mais próximo possível da verdade, como o professor Ferrer fala, da certeza processual, né? Melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Isso a gente escuta o tempo todo, né, principalmente no Brasil. E as pessoas usam essa expressão. Será? Ah, não, mas então o professor acha que não gera mal condenar um inocente. Não é isso. A ideia é você condenar um inocente é gravíssimo. Agora, você absolver um culpado é tão gravíssimo quanto, né? Por que é mais grave um do que o outro? Os efeitos dessa absolvição de um culpado podem ser severos, gravíssimos. Você absolve uma pessoa que é suspeita de ser um serial killer e ela sai e continua matando. Vejam a consequência dessa absolvição. A consequência social é muito mais grave. Você absolve o estuprador, né? Exemplo lá do padrasto que violentava a enteada. As provas não foram a contento, foram limitadas. Às vezes realmente não há prova, né? Mas às vezes as provas, indúbio pro réu, né? Se usa muito indúbio pro réu para dizer que o processo foi incompetente, né? O que a gente quer buscar no processo é verdade, seja para condenar, seja para absolver, verdade. Tá? Aí você absolve essa pessoa, ela volta para casa e volta a violentar a enteada. Isso não é grave? Por que se diz que condenar o inocente é grave e absolver o culpado é muito menos grave? Não é menos grave. No meu modo de ver, e no modo de vários autores, né, da Europa, os dois são graves, os dois são erros graves. Nós temos que parar para pensar. Os dois são graves. Algumas pessoas repetem uma expressão, usam uma expressão de impacto, muitos repetem, isso vai sendo repetido automaticamente, né? Eu tive um professor na faculdade que dizia que no direito nós temos um problema do encarneiramento, né? O que é isso? As pessoas viram carneirinho, né? Algumas pessoas de mais reputação no mundo jurídico, né, mais importantes, usam algumas expressões de impacto, outras repetem, os professores ensinam para os alunos que repetem e ficam repetindo aquilo sem enfrentar o debate de ideias, né? No meu modo de ver, né, é tão grave quanto, né? Os dois são graves, os dois são erros. As vítimas, né, nessa análise das provas ilícitas, são vítimas de fatos graves, né? Ou são vítimas... Claro que eu tenho que analisar de uma forma diferente, né? A vítima foi xingada, um crime contra a honra é muito menos grave do que um crime de estupro, de homicídio, de terrorismo, né? Nós temos que fazer esse juízo, esse sopesamento, né, de valores. Quando a gente fala, né, eu defendo essa ideia de repensar a prova ilícita do jeito que ela é vista no Brasil e reforçando esses argumentos de que a teoria exclui-se a prova ilícita e com isso as provas ilícitas vão cessar. Isso não funcionou, né? Nós temos décadas e décadas dessa teoria e não funcionou. Pelo contrário, vem só piorando. Nós podemos citar alguns exemplos, né? O professor Jordi Ferrer, né, ele cita um exemplo quando ele trata desse assunto, de uma aula na Colômbia, onde o que aconteceu foi o seguinte: a polícia colombiana teria pedido autorização judicial para fazer uma escuta ambiental numa casa onde haveria uma reunião de uma organização criminosa fortíssima no tráfico de drogas.
Lá eles iam tratar da questão de drogas, né? E iam trabalhar com essa questão das drogas. É feita a autorização judicial para que seja feita a escuta telefônica em tal local, né? Endereço, casa tal, para a reunião que seria tal dia, na segunda-feira. A polícia monitorando as pessoas, né? Instala a escuta ambiental autorizada, só que essa reunião não acontece na segunda-feira. Por alguns motivos alheios, eles resolvem fazer na terça-feira. Então, ao invés de eles se reunirem, por exemplo, na segunda noite, eles se reuniram na terça noite e foi tudo gravado. Foi feita a investigação, essas pessoas, né, foram presas, foi apreendida muita droga. Se a gente pensar a apreensão de muitas pessoas, uma grande facção criminosa, armas, drogas, etc. Com uma escuta ambiental autorizada, mas a escuta foi na terça, a decisão judicial é para uma reunião naquela casa por aquelas pessoas na segunda. E a discussão no tribunal da Colômbia seria que essa prova era ilícita. Mas será que a prova era ilícita? Né? E esse é o debate que o professor traz. Havia indícios, foi autorizado pelo juiz, competente através do procedimento competente. Foi instalada a escuta no local onde foi autorizado. As pessoas investigadas se reuniram no local. Só que ao invés de ser na segunda, foi na terça. E daí essa prova é ilícita. Então solta essas pessoas, devolve essas armas, pega lá 500 quilos de cocaína e devolve para as pessoas, que está tudo ilegal, né? Não pode aproveitar nada, faz o que com a droga e devolve? Né? Então será que a gente não está exagerando nessa teoria da ilicitude a ponto de buscar um formalismo exagerado para uma absolvição a todo custo? Né? Esse posicionamento por parte da defesa é compreensível, né? Agora, esse posicionamento por parte do judiciário é que nós temos que chegar a uma reflexão mais profunda sobre o tema. Outra questão, escuta telefônica. Até na época do mestrado, conversando com o professor Ferreira, e foi discutido, né? Na época estava acontecendo no Brasil uma discussão aqui sobre escuta telefônica. A escuta venceu num dia, mas foi gravado alguns minutos depois, algumas horas depois. Sem entrar no mérito de como fez o que fez, se a prova que estava ali trazia conteúdo de fatos legais ou ilegais, não é isso. A discussão é o horário. Passou alguns minutos, algumas horas do horário que interrompe, né, a escuta, a gravação. Essa prova é ilegal? Não é parecido com o exemplo lá da Colômbia? Será que a pessoa, através de indícios, acionou a justiça, foi autorizado a escuta? Essa escuta passa alguns minutos e por causa desses minutos se invalida tudo. Vamos supor que nessa escuta pegasse crimes gravíssimos, né? Homicídios, estupros, latrocínio, terrorismo. Ah não, mas não vale porque já tinha passado 5 minutos do horário que recebeu o ofício para encerrar a gravação. A competência foi verificada pelo juiz, os indícios, a decisão, estava tudo regular. Será que não é se apegar a alguma picuinha para que aquilo não gere como prova? Será que a gente não está dando preponderância a situações menos graves para salvar situações gravíssimas? Parece que é isso que está acontecendo nessa interpretação da prova ilícita. Outro exemplo, a professora de modo, aspas, ilegal, houve 2 meninas conversando e sobre o fato de uma delas estar sendo abusada, né, pelo padrasto, pelo pai, pelo vizinho, por alguém. E a professora percebe o comportamento diferente, a menina anda deprimida, piorou as notas, chora, a mãe está dizendo que a menina está estranha, e ela vê a menina conversando com uma amiga, ela percebe que o assunto está gerando emoções, ela se aproxima e fica atrás da porta, as meninas na sala de aula, né, perto da porta, e ela fica escondida atrás da porta ouvindo, né, e ouve todo o assunto. Ela aciona o conselho tutelar, a justiça, é investigada, é descoberto, depois essa menina conta tudo o que aconteceu, a pessoa é presa, e daí?
Essa prova é legal? Não, prova ilícita. Frutos da árvore envenenada. Tudo começou com uma oitiva ilegal da professora que ouviu a conversa da aluna e por causa disso nada vale. Essa pessoa tem que ser absolvida, solta, volta para casa se quiser continuar violentando a vítima. Percebem a gravidade da situação? Né? A necessidade de analisar de uma forma mais aprofundada essas teorias de prova ilícita. Em sentido contrário, nós temos provas ilícitas completamente imprestáveis. Né? Por quê? Porque a prova ofende direitos humanos de alta relevância. Porque essas provas ofendem a dignidade humana de uma forma muito intensa. Exemplo, tortura. Tortura não pode ser admitida como prova em hipótese alguma. A pessoa é espancada, é pendurada, leva a choque, é afogada. Aí ela fala que praticou o crime. Será? Será que ela falou mesmo? Será que foi ela ou será que ela falou para parar de apanhar? Será que ela deu detalhes ou inventários? Ou seja, tortura em nenhum lugar da Europa vai ser aceito como prova. Né? Se realmente demonstrar que aquela pessoa foi torturada. Né? No Brasil hoje, de tempo em tempo também, em algumas cidades a gente percebe, né, que as pessoas usam, né, excessos da polícia. A gente sabe que excepcionalmente acontece, mas usam isso como argumento para tentar se salvar, né, de um juízo condenatório. Então, tortura, se aconteceu, é óbvio que aquela prova que advém da tortura não serve. Tá? Hacker de mídia social, também, né, bastante atual no país hoje. Será que serve? O modo foi ilegal, não tinha autorização da pessoa competente. O que está se buscando com esse hackeamento? Né? É evitar terrorismo. É feito o hackeamento, e daí? Os elementos que são trazidos do hackeamento são confiáveis? Né? O material hackeado foi todo entregue para a perícia? Quem que hackeou? Né? Como que foi feito? O conteúdo dessas conversas pode ser editado? Ah, pode ser editado. Não serve para nada. Tá? A partir do momento que essas provas não têm confiabilidade no conteúdo, não presta para nada. Nem como prova, nem como nada, nem como fofoca, porque o que está ali não dá para saber se foi falado, se não foi falado. Né? Você conversa com o teu vizinho dizendo, você sabe que eu sou flamenguista. A pessoa te hackeou e diz lá, você sabe que eu sou vascaíno. Né? E daí a pessoa põe o que ela quer. Né? Se ela hackeia e pode editar, ou seja, provas que não são confiáveis não servem como prova. Ah, mas é para garantir direitos maiores, é para buscar absolvição, é em prol da defesa, né? Há muita gente que defende isso, não. Em prol da sociedade não serve, agora em prol de um réu aí pode. Será? Não tem que haver uma igualdade de armas, porque não é Ministério Público réu. A gente tem que fazer essa análise de uma forma mais profunda. É a sociedade réu. Tá? Então, me parece que o uso de provas ilícitas tem que ser repensado para os dois lados. Essa ideia que se vende de que se for para legítima defesa, defesa de excessos pode, mas se for para buscar a prática de crimes, comprovar crimes como terrorismo, por exemplo, aí não vai poder. Tá? Então, se a gente pensar que a teoria da exclusão da prova não vem funcionando, pelo contrário, a gente tem provas de que não funcionam no processo e não funcionam na nossa vida em sociedade, nossa vida cotidiana. Nós temos nossos direitos à intimidade desrespeitados o tempo todo, com acessos a nossas conversas por e-mail, por WhatsApp, por telefone, da forma que for. Tá? E isso é inegável. Então essa teoria da mera exclusão me parece que está superada. Né? No Brasil ainda não, né? Mas isso é muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Se a prova, né, serve para buscar apurar a verdade, para que esse julgamento seja justo e de acordo com a verdade, nós temos que repensar essa análise de provas ilícitas. Qualquer prova ilícita vale tudo? Não, claro que não. Né? É isso que a gente vem falando. Sopesar direitos, sopesar ofensas a direitos, a garantias importantes. Se essa prova é confiável, o conteúdo dessa prova é confiável. Né?
os crimes em discussão são gravíssimos, né? Então são situações que devem ser, a meu modo de ver, né, repensados. Mas essa é a tua opinião. Tem muita gente famosa, né, que fala o contrário. Não é só a minha opinião. O Tribunal Europeu fala que isso tem que ser repensado, né? Então não é o Mário falando que já chegou a hora de ser repensado nos dias atuais. É o Tribunal Europeu de Direitos Humanos falando que essa teoria tem que ser repensada, tá? Então essa ideia de ponderação de direitos afetados, os direitos protegidos, né? No país se fala muito do réu e se esquece de falar da sociedade, da vítima, das vítimas, né? Nos casos de crime em massa, crimes muito violentos, crimes de corrupção, a quantidade de pessoas atingidas é enorme, tá? E a questão da confiabilidade da prova, tá? Se a gente começar a admitir, mas se as pessoas podem hackear, né, o celular do Pedro, então pode também do Paulo, do Manuel, da Maria. Se pode para Chico, pode para Francisco. Então se você começar a admitir que pode, você está admitindo, né, que pode hackear de todo mundo, tá? Mas não está falando que tem que ser repensada, né, a prova ilícita? Primeiro, os elementos, talvez o mais importante, confiabilidade da prova. Se essa prova pode ser alterada, editada, modificada, não presta para nada, tá? Já partindo para o encerramento, né, essa ideia de que nós temos que repensar o direito é vigente o tempo todo, né? O direito é uma ciência em movimento. A sociedade muda, as pessoas mudam, as tecnologias mudam. Se a gente continuar aplicando o direito da mesma forma que aplicava, né, no século passado, algumas teorias são possíveis, outras ficam desatualizadas. O crime é outro, né? O sistema processual precisa se atualizar. A atuação junto ao crime organizado, repito, crimes violentos e o crime organizado, né, contra a administração pública, precisam ser repensados. O cuidado com muitas posturas superficiais e ideológicas. O Brasil hoje vive épocas de inflamação ideológica, né? As pessoas defendem o entendimento A porque apoia uma corrente política A, defendem o entendimento B porque apoia uma política B, sem uma análise técnica científica aprofundada do assunto. Não, isso é crime, não, isso pode, não, isso é errado. Por quê? Porque é contra o fulano, a favor do Beltrano. Esse é o argumento, né? São argumentos de botequim, argumentos rasos, tá? Eu gosto de utilizar uma comparação onde vários filósofos, né, com muitas palestras na internet, falam da questão que a internet agilizou a informação, possibilitou que as pessoas sejam ouvidas, só que nivelou por baixo. Hoje qualquer pessoa é especialista no que ela quiser, né? Isso é errado, essa pessoa tem que ser presa, isso, e fala um monte de coisa, mas não conhece nada do assunto. Os argumentos são o que ela acha, né? E a expressão é exatamente essa, ela acha, né? Sem um embasamento técnico científico. Então no país hoje a gente vê uma realidade onde, se eu tiver um problema de saúde sério, né, estou com um problema cardíaco muito sério, preciso de uma cirurgia, eu vou procurar quem, né? Vou procurar um médico, cardiologista, cirurgião cardíaco que possa me atender, que possa me salvar, né? Uma pessoa que estudou para aquilo, que se formou para aquilo, que tenha, né, conhecimento, que tenha experiência, porque eu quero que a pessoa me atenda. Se eu tiver condições de pagar, então eu vou buscar cada vez melhor, né? Mas e na área jurídica? Não, na área jurídica todo mundo entende. Aí a pessoa está tomando cerveja no barzinho e todo mundo é especialista em direito. Isso pode, não, isso não pode, isso está certo, não, isso está errado. Nós temos gênios na área jurídica, né, na hora de discutir, na conversa de amigos. E o que acontece com a mídia social? Isso vai tudo para a mídia social. E algumas pessoas repetem o que as outras falam. Com que bagagem científica? Nenhuma.
Só que o perigo das mídias sociais é essa, né? As situações se repetem sem aprofundamento técnico. Nessa questão de segurança jurídica, né, muitas pessoas, né, a gente vê bastante isso hoje em dia também, citam precedentes, citam jurisprudência. Não, mas essa prova ilícita é vedada, veja o julgamento tal. O julgamento tal é a ementa do julgamento. Né? Ou seja, a pessoa não se deu o trabalho de ler o julgado. E às vezes no corpo do julgado a raça decidindo não é o que ela está defendendo. Né? Então, esses argumentos superficiais, rasos, não é só no leigo. Os profissionais do direito, infelizmente, também tem acontecido. Então, já para a gente encerrar, a preocupação, né, com esse trabalho, além de levar novas ideias sobre prova ilícita, mais conhecimento sobre prova ilícita, busca essa ideia de trazer uma reflexão sobre o direito. Né? No tema da prova ilícita me parece importantíssimo, principalmente porque é ligado a situações graves, né, notadamente no direito penal. Mas que as pessoas pensem o direito, raciocinem, que sejam críticas, de modo fundamentado, não por achismo. Né? Que a gente atue de forma consciente, crítica, justa, buscando um país melhor, né? Buscando uma justiça melhor, não se limitando a repetir o que alguns falam, né? Buscando julgar, né, para ter tranquilidade de consciência, sabendo que é feito um trabalho justo, foi feito o teu melhor. Seja como juiz, seja como advogado, como defensor, promotor, delegado, né, ser qualquer profissional do direito. Tá? Principalmente para, né, esse trabalho voltado mais para acadêmicos de direito, para vocês que estão, né, chegando no mercado de trabalho, uma nova geração, esperança, né, de uma geração melhor moralmente. Tá? Muito obrigado, até a próxima.